Uma mãe em desespero, um filho com necessidades especiais, um irmão cúmplice e um plano que termina em sangue, delírio e uma tentativa de partida coletiva. Essa história aconteceu em uma cidade tranquila da Austrália, mas os detalhes são dignos de um filme perturbador. Em abril de 2022, Leanne Ray Forrest e o seu filho Alex foram acusados de cometer um dos crimes familiares mais chocantes dos últimos anos. Eles tiraram a vida do Cameron Paul Forrest, de 24 anos, dentro da própria casa. E segundo os relatos oficiais, tudo isso teria sido motivado por uma mensagem divina. Mas calma, antes de entender o que aconteceu naquele domingo de Páscoa, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque essa história, como quase todas as tragédias, não começa no crime. Começa na rotina, no silêncio da casa, no que ninguém viu. Cameron nasceu no dia 4 de abril de 1998 em Queensland, na Austrália. Aos 24 anos, ele morava com a sua mãe e o seu irmão mais novo na cidade de Gladstone, num bairro residencial chamado Glen Eden. O Cameron era diagnosticado com autismo e também tinha transtorno obsessivo compulsivo. A vida dele exigia uma rotina estável, acolhimento e uma estrutura familiar minimamente funcional. Ele era um jovem muito ligado à cultura pop, adorava videogames, filmes de super-heróis e era do tipo que falava horas sobre os títulos que amava, sempre com um brilho nos olhos. Ele não tinha muitos amigos, mas era extremamente querido por quem o conhecia de verdade. Nos registros do funeral e do obituário, o funeral foi realizado no dia 11 de maio de 2022, a família chegou a pedir que os presentes usassem camisetas de super-heróis. Um gesto simples, mas que dizia muito sobre quem ele era, e era uma boa homenagem. A relação entre o Cameron e a sua mãe sempre foi próxima, e com o irmão Alex havia uma conexão silenciosa, típica de quem cresceu enfrentando os mesmos desafios familiares. O que ninguém sabia é que por trás da fachada de uma casa comum, a Leanne já estava mergulhada num mundo de delírios e muito desespero. Leanne Forrest tinha 50 anos de vida em 2022, quando tudo aconteceu. Ela vivia com os 2 filhos, sustentando a casa em meio a dificuldades financeiras constantes. As contas se acumulavam, o aluguel estava atrasado e a perspectiva de um futuro melhor era cada vez mais nebulosa. Ela chegou a comentar com pessoas próximas sobre uma possível terceira guerra mundial, e para muitos aquilo parecia apenas mais uma das tantas paranoias do mundo moderno, mas para Leanne aquilo era muito sério. Nos dias que antecederam o crime, ela demonstrou sinais claros de colapso emocional. Ela falava sobre o fim do mundo a todo tempo, sobre poupar os seus filhos do sofrimento, e em conversas com a polícia após o crime, ela afirmou com todas as letras que estava canalizando uma entidade, o Arcanjo Miguel. Durante os interrogatórios, ela alternava a própria voz com uma entonação grave, como se estivesse mesmo sendo possuída. E foi nesse estado, entre o desespero financeiro e a fantasia espiritual, que ela começou a arquitetar um plano maligno. No sábado, dia 16 de abril de 2022, a Leanne chamou os 2 filhos para conversar. Segundo o relato da investigação, ela compartilhou a sua visão apocalíptica. Não havia mais saídas, não tinha o que ser feito. Eles seriam despejados, o mundo estava em colapso e, se continuassem vivos, estariam apenas arrastando uma existência miserável. Foi nesse momento que ela anunciou o que chamou de plano de salvação. Ela decidiu que todos deveriam morrer juntos para escapar desse sofrimento. E eles começaram pelo Cameron. Naquela noite, ela administrou uma dose excessiva de paracetamol no seu filho mais velho, esperando que ele adormecesse e partisse em paz com a overdose. Só que essa dose não foi o suficiente. O Cameron passou mal, mas sobreviveu. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais sombrio. Na manhã seguinte, com o plano inicial frustrado, a Leanne decidiu que não ia esperar mais. E o que acontece nas próximas horas
É difícil até de descrever. Um ataque brutal, a participação do próprio irmão e uma cena que deixou até os policiais mais experientes em completo choque. No domingo, dia 17 de abril de 2022, a cidade de Gladstone estava em clima de Páscoa. Enquanto muitas famílias se reuniam para celebrar, na casa dos Forrest o clima era outro. Era sombrio, denso, silencioso e carregado de tensão. Na manhã daquele dia, a Leanne acordou determinada a seguir adiante com o seu plano. A tentativa com os comprimidos de paracetamol havia falhado e, segundo os investigadores, ela não estava mais disposta a esperar. O Cameron ainda estava debilitado da noite anterior, fraco, meio confuso. Foi então que a Leanne pegou uma faca de cozinha e foi até o filho. Segundo o relato da perícia, a Leanne precisou buscar uma segunda faca. Com essa nova lâmina, ela desferiu um golpe contra a garganta do filho, tirando a sua vida de forma direta e desesperadora. A suspeita é que o Alex, o irmão mais novo, tenha ajudado de alguma forma. Não ficou muito claro se ele segurou o irmão, encobriu o ataque ou simplesmente assistiu sem reagir. O que se sabe é que ele foi indiciado junto com a sua mãe, acusado de ter conspirado no crime. E uma das frases que mais marcou os investigadores foi que o Alex teria dito o seguinte: a gente achava que ele ficaria melhor assim. Uma frase que os investigadores disseram que doeu demais ouvir. Bom, foi por volta das 13 horas que a polícia foi acionada. O chamado foi para um check-in de bem-estar, que é um tipo de visita em que os agentes vão até uma residência para ver se está tudo bem com os moradores. Não se sabe ao certo quem que ligou para as autoridades, mas suspeita-se que tenha sido um vizinho ou familiar preocupado com o silêncio da casa, especialmente em um domingo como aquele, que normalmente é festejado. Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram uma das cenas mais chocantes dos últimos tempos. O corpo do Cameron estava no chão, com múltiplos ferimentos, que foram feitos ali com várias e várias lâminas. Havia muito líquido vermelho espalhado pelo ambiente e um clima de total desordem. E mais, a Leanne e o Alex também estavam no local, ambos também feridos com cortes profundos, lesões que deixava claro o que eles pretendiam ali, né? Que era encerrar com tudo de uma vez. Ambos foram socorridos e levados ao hospital de Gladstone sob escolta policial. A Leanne estava em estado mais grave. O Alex, ele estava até meio consciente. E foi ainda no hospital que os primeiros relatos começaram a ser colhidos. Durante os primeiros atendimentos, a Leanne não se comportava como alguém comum em choque. Ela falava frases desconexas, alternava entre a sua própria voz e um tom grave, sombrio. Os profissionais que atenderam chegaram a relatar que por alguns momentos ela dizia estar sendo guiada pelo arcanjo Miguel. Essa entidade espiritual teria sido a responsável por instruí-la a executar o que chamou de plano de redenção. Segundo a Leanne, o mundo estava à beira do colapso, estava acabando, e ela não deixaria os filhos enfrentarem aquilo. Quando ela falava como se fosse o arcanjo, a sua postura mudava. Ela franzia a testa, erguia o queixo e assumia um tom de autoridade, como se estivesse em transe, como se fosse mesmo um arcanjo. A polícia registrou tudo isso e essa manifestação foi levada em conta para a análise psiquiátrica posterior. Já o Alex, por outro lado, foi mais direto. Ele falou sobre os problemas financeiros, sobre a falta de perspectiva e disse acreditar que o irmão estaria melhor agora que tinha partido. E tudo isso contribuiu para que o caso fosse tratado desde o início como um crime de motivação complexa, parte emocional, parte mística e parte irracional. Na tarde de terça-feira, dia 19 de abril, ambos receberam alta hospitalar. E foi nesse momento, nesse mesmo dia, que a polícia oficializou a prisão dos dois. A Leanne Ray Forrest e o Alex William Forrest foram formalmente acusados de assassinato.
O Alex foi apresentado à corte de Rockhampton e a Leanne foi para a corte de Gladstone. Nas duas audiências, os juízes decidiram que os acusados permaneceriam sob custódia sem direito à fiança. O que também, mesmo que tivesse direito à fiança, eles não teriam como pagar, tendo em vista a situação em que a família se encontrava. Bom, a promotoria justificou com base na gravidade do crime, risco de fuga e, no caso da mãe, risco de novos surtos e, de se desviver ali, porque poderia acontecer. Os promotores também destacaram a crueldade como tudo aconteceu. O Cameron perdeu a sua vida dentro de casa por quem ele mais confiava. E mesmo com as alegações de saúde mental, o tribunal determinou que ambos seriam avaliados, mas o processo seguiria. As datas das próximas audiências foram marcadas para junho de 2022, mas nesse período eles foram mantidos ali presos. Mas o que aconteceu depois disso? Como a justiça australiana tratou um caso tão fora do comum? E o que dizem os laudos psiquiátricos sobre a mente de uma mãe que afirma ter tirado a vida do próprio filho por ordem de um anjo? Essas são perguntas que todos queriam saber as respostas. Com a Leanne e o Alex presos preventivamente desde o dia 19 de abril de 2022, a justiça australiana iniciou um processo complexo. Em Queensland, onde ocorreu o crime, a acusação de homicídio qualificado tem uma pena padrão, prisão perpétua. Não há margem para acordos, redução automática ou benefícios como ocorre em outras jurisdições da Austrália. E nesse caso, o crime não era apenas grave, era incompreensível. Bom, o Alex deveria comparecer à corte de Rockhampton no dia 8 e a Leanne na corte de Gladstone no dia 14, também de junho de 2022. Essas sessões serviriam para atualização do caso, apresentações de provas, estado das investigações e solicitação de laudos médicos, e foi nesse ponto que surgiu a maior dúvida do processo. A Leanne Ray Forrest tinha noção do que ela estava fazendo quando ela fez aquilo com o próprio filho? A promotoria estava convicta de que sim, mas a defesa queria provar o contrário. Eles não queriam nenhuma audiência, porque eles queriam simplesmente alegar de que aquela mulher não estava em condições mentais para seguir com todo esse processo. Logo após a prisão, a Leanne foi submetida a avaliações psiquiátricas encomendadas pela defesa. O comportamento registrado nos dias seguintes do crime, especialmente as falas envolvendo o arcanjo Miguel, levantou a hipótese de um surto psicótico ou distúrbio dissociativo. Os médicos responsáveis passaram a observar a Leanne de forma contínua. Os relatórios indicaram episódios de fala desconexa, alternância de identidade e momentos de total desorientação. Alguns trechos do depoimento dela foram analisados bem a fundo e algo assim se destacou. Nesse caso, a fala de que o arcanjo Miguel havia instruído aquela mulher, falado com ela, que ela precisava obedecer, que ela precisava salvar os filhos. Então essas declarações abriram caminho para uma possível alegação de incapacidade penal por insanidade mental, que é prevista no sistema jurídico australiano. Se os laudos confirmassem que a Leanne não tinha discernimento suficiente no momento do crime, o caso poderia ser transferido para o Mental Health Court, um tribunal especial que lida com casos onde doenças mentais têm papel central nos crimes cometidos. Esse processo é mais demorado e, ao invés de uma sentença tradicional, a pessoa pode ser encaminhada para internação psiquiátrica por tempo indeterminado, o que na prática pode ser até mais longo que uma pena comum. Claro que não nesse caso, porque se ela fosse mesmo a julgamento e fosse condenada, prisão perpétua era o mínimo que ela pegaria. Então, escapar para esse lado aí da saúde mental seria uma boa para ela e, de quebra, poderia também aliviar a sentença do seu filho, do Alex. Mas enquanto isso, o Alex seguia preso preventivamente, aguardando o andamento do seu próprio processo. Só que havia uma diferença crucial, ele não apresentava sinais de distúrbios mentais. O jovem seria julgado como réu comum. E é aí que a defesa do Alex tentou construir uma narrativa de influência psicológica da mãe.
um garoto emocionalmente fragilizado, vivendo sob forte pressão, testemunhando o colapso mental da sua figura materna e acreditando sinceramente que tirar a vida do irmão era um ato de compaixão. Mas os promotores não aceitaram essa visão. Para eles, o Alex participou de forma consciente do crime. Ele não estava apenas presente, como teve tempo de intervir, tempo de impedir, de pedir ajuda. Afinal, a sua mãe poderia estar em um surto psicótico, mas ele estava consciente, poderia impedir tudo aquilo. Mas mesmo assim, escolheu seguir adiante. O argumento da promotoria era simples e direto. Um jovem de 20 anos tem discernimento para saber que tirar a vida de alguém, especialmente do próprio irmão, é errado. E embora não se soubesse até então se ele de fato segurou a arma do crime, a acusação sustentava que o silêncio e a convivência também matam. Com o avanço do caso, a imprensa australiana passou a acompanhar o desenrolar da história mais de perto, e a Leanne Forrest foi apelidada por alguns jornais locais de Doomsday Mum, um termo usado para mães envolvidas em crimes sob influência de ideias apocalípticas. Esse rótulo remete a casos internacionais famosos, como o da Lori Vallow nos Estados Unidos, que também alegava estar seguindo planos celestiais quando tirou a vida dos próprios filhos. O público australiano ficou bem dividido. Parte enxergava a Leanne como uma criminosa cruel e outra parte via nela uma mulher em total colapso, abandonada pelo sistema e fragilizada. O fato é que nos meses que se seguiram ao crime, o nome da família Forrest passou a ser sinônimo de tragédia. Na internet, o caso viralizou em fóruns de true crime, gerando teorias, debates e análises. Muitos questionavam como uma mulher que sempre foi descrita como dedicada aos filhos pôde cometer algo tão brutal, e o que mais chocava era a ideia de tirar a vida do próprio filho para poupá-lo de sofrimento. Esse era um argumento que, sinceramente, despertava repulsa nas pessoas, mas também, por um lado, compaixão. Não por justificar, mas por escancarar a fragilidade emocional e o desespero que se acumula de forma silenciosa em casas em crise, em lares que estão quebrados, que estão podres desde o caroço. E essa história, ela não termina aí. Mesmo com as evidências, os laudos psiquiátricos e o clamor público, o julgamento ainda não teve um desfecho definitivo. A Leanne, ela pode passar o resto da vida em uma instituição de saúde mental. E o Alex, se for condenado, pode pegar prisão perpétua. Mas e quanto ao Cameron? A causa da morte do Cameron, segundo o laudo oficial, foi ferimento profundo no pescoço que foi provocado ali por aquela lâmina. A investigação indicou que o golpe fatal foi desferido pela sua mãe, pela Leanne Forrest, e a cidade de Gladstone, em Queensland, reagiu com choque a esse crime, porque não é fácil você imaginar que uma mãe faria isso com o próprio filho. Após o crime, o nome do Cameron foi incluído em memoriais internacionais voltados a pessoas com deficiência, vítimas de violência doméstica. Grupos como o Disability Day of Mourning passaram a citar o seu caso como exemplo de vulnerabilidade extrema em contextos de negligência familiar. A residência da família Forrest foi isolada pela perícia por vários dias e após a liberação, a casa permaneceu fechada. Nenhum familiar retornou ao local e o proprietário do imóvel teve dificuldades para seguir em frente, alugar aquele imóvel, fazer qualquer outra coisa com aquilo. Como consequência de tudo isso, mãe e filho estão presos aguardando aí o que será decidido dos seus futuros. O julgamento do Alex depende muito do diagnóstico da mãe, porque a defesa dele insiste em dizer que ele foi influenciado pela loucura da sua mãe. Ou seja, se a Leanne for realmente considerada inimputável para ser julgada e for mandada para uma clínica psiquiátrica, isso vai mudar todo o rumo do processo contra o Alex, e por isso o processo dele ainda não teve início. Embora seja separado o processo dos dois,
o dele depende muito do resultado do da sua mãe. E isso vai se arrastar, gente, por muito tempo, porque quando entra aí com laudos psiquiátricos, ainda mais nesse estado onde ela dizia que estava incorporada de uma entidade, tudo isso complica muito e demora muito para acontecer. Eu, sinceramente, acredito que eles vão passar muito tempo presos antes de ter qualquer tipo de andamento nesse caso. O que eu acredito, na minha análise, é que de qualquer forma o Alex vai sim ser condenado, porque ele é coautor na morte do seu irmão, e a Liam provavelmente vai para uma instituição psiquiátrica. O que vocês acham disso, hein? É claro que eu quero saber a opinião de vocês, então deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que vocês acham de toda essa situação. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.